esse 0 por 0 está te escondendo a resposta verdadeira. Daí a gente tem que fazer alguma conta para tentar observar a resposta verdadeira. E essa conta, por vezes, passa por uma simplificação algébrica, alguma coisa do gênero. Uhum. É mais ou menos isso. Então, Certo. a gente tem algumas opções. A gente pode tentar ficar buscando transformações algébricas aqui, ou a gente pode fazer já o processo de limite em duas variáveis, que é trocar y por alguma função que dependa de x e passe pelo ponto 00. Existe uma série de funções que Uhum. passam pelo ponto 00. Ponto 00 é a origem aqui. Tem a reta, tem a parábola mais gordinha, tem a reta mais Uhum. esticada, tem a x ao cubo. Bem, tudo isso faz parte da teoria de resolver limites. Mas a hora que eu olhei para esse limite aqui, eu já percebi uma coisa. Aqui nós temos um produto notável. Né? O que que é um produto notável? É uma daquelas multiplicações decoradas que a gente aprende lá no ensino médio. Né? Tem uma multiplicação decorada muito importante, que ela diz mais ou menos assim, olha só. A ao quadrado menos b ao quadrado. Estou colocando letras genéricas aqui, claro, depois a gente usa para xy. Uhum. É igual a mais b vezes a menos b. Ou seja, né, a Sim. coisa aqui foi elevada ao quadrado, né? Se Uhum. tiver os sinais trocados. Muito bem. Portanto, né, se tu reparar, aqui nós temos o mesmo padrão, uma coisa ao quadrado, mas aqui está a quarta, professor, x ao quadrado. A gente sabe que x ao quadrado fica x à quarta. Né? É uma regra de potência. Sim. E y à quarta seria o b. Né? Então, assim, bater o olho e verificar que quando tu observa esse padrão de sinais assim um do lado do outro, tu pode aplicar a regra. Então a gente tem que pensar, pô, aqui o A tá normal, aqui ele tá ao quadrado. Então, qual seria o x normal? Seria o x ao quadrado. Quem seria o b normal? Seria o y ao quadrado. Então dá para escrever x ao quadrado menos y ao quadrado dessa forma. Desculpa, x à quarta menos y Uhum. à quarta dessa forma. X ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que o problema é, velho, eu te mostrei isso já. Muito provavelmente Sim. tu não lembraria isso na hora da prova, entendeu? Então é que é aquela história, né? Quando o professor no YouTube está explicando, ele sempre vai pelo Uhum. caminho que ele sabe que resolve o problema. Né? É que nem Uhum. quando tu tá indo na casa da tua avó, tu já sabe o caminho, mas tu tivesse conhecendo um lugar aí em outro estado, tu teria que, se não tivesse o GPS, né? Teria que ficar procurando e tal. Né? Então são situações diferentes. E outra, né? Tudo bem, isso aqui é verdade, mas poderia ser que não resolvesse o problema. Né? Mas eu sei que vai resolver. Então, Certo. tem todo esse esquema aí que só se pega com a prática, sabe, velho? Sim. Se Sim. tiver a sorte de cair um negócio identicamente igual, que bom, né? Mas não dá pra contar com a sorte, tem que praticar. Agora, olha só, eu só troquei ali em cima por essa relação. Eu sei que vai resolver, por quê? Porque embaixo tem um cara igualzinho. Então, por regra de matemática básica, a gente pode cortar, certo? Certo. Muito bem. E o limite acaba sendo só aquele que sobrou ali. O x ao quadrado menos y ao quadrado. E agora não tem mais indeterminação, né? Porque o que, que é x ao quadrado e y ao quadrado? Aqui a gente tem que tender a zero, então vai ficar zero menos zero. Zero menos zero não é uma indeterminação, é simplesmente zero. Eu sei quanto é zero menos zero, é zero. Aqui Uhum. eu não sabia quanto era, porque Uhum. qualquer zero dividido por qualquer coisa é zero. Beleza. Mas qualquer coisa dividida por zero é infinito. Se tu não Uhum. acreditar nisso, põe na calculadora lá, vai dar um erro se tu dividir por zero, né? As professoras na escola até falam, não pode dividir por zero nunca, né? Uhum. Mas é por quê? Porque a calculadora não faz conta com infinito, a gente não faz conta com infinito na escola, mas a resposta seria infinito, tá bom? Tá bom. Então, uma conta que tem duas respostas não faz sentido matemático, né? Por isso a gente tem que saber que quando isso aparece, isso está escondendo a resposta verdadeira, que a gente normalmente encontra cortando alguma coisa. Pelo menos lá no cálculo 1, né? Onde tem uma variável só. Aqui nós tivemos a sorte
A sorte disso acontecer também. Que bom, né? Tomara que aconteça na tua prova também. Vamos fazer a A, que é um pouco mais fácil. Ó, a A é tão fácil que eu Certo. vou pedir para você fazer. Certo. Qual é a ideia da A? A, bem, a A tem que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo. A primeira coisa que tu tem que fazer em todo limite que aparecer para ti na vida é jogar os números que ele está pedindo. Aqui ele está pedindo que o Uhum. x tenda a zero e o y tenda a zero. Tu tem que pegar e jogar isso. Foi o que eu fiz e deu zero dividido por zero. Agora eu vou querer que tu faça o mesmo. Tá conseguindo Certo. enxergar aqui? Tô. Tô. Então beleza. Então jogue aí os 3, valores que ele está pedindo. X0, Y0 e me diz quanto é que dá. menos 2 sobre 3? Assim mesmo, Pô. like fundamental. Então Uhum. não tem indeterminação, né? Nesse caso, né, não precisa abrir produto notável, nada. Precisa nada. A primeira coisa que tu tem que Uhum. fazer é sempre jogar. Se der indeterminação, aí sim tu tem que buscar alguma forma de resolver. Eu Certo. resolvi fazendo produto notável. Só que no teu caso não tem indeterminação. O limite é Uhum. menos 2 sobre 3. Ah, O então, que que isso aí. acontece? As pessoas. Ou diga, Ah, então, é que isso aí não, foi pode falar. matéria de cálculo 1. Eu não sei o que caiu nessa matéria. A gente teve isso no cálculo Mas 1, ó. isso aqui não é cálculo 1, tá? Cálculo 1 é uma variável só. Aqui tem duas. Ah, tá. Tá. Então, por isso que é cálculo 2, tá? E o que tu Uhum. tem que entender aqui é que limite é uma tendência, né? Então, quando tu Uhum. se aproxima de zero por x e por y, a função se aproxima do valor menos 2 terços. Perfeito. E não Certo. precisou fazer conta nenhuma além dessa, né? E esse é um problema. Os alunos, eles costumam perder muito tempo, né, fazendo conta que não precisa, às vezes. Por isso que tu tem que evitar esse tipo de situação, primeiro jogando o valor na função. Se tiver alguma indeterminação, aí a gente corre atrás. Tá bom. Agora, a última aqui parece ser aquela que vai tirar ponto de todo mundo. Ela é meio feiona mesmo. Vamos ver se eu Tem uma consigo raiz já. resolver. Tem raiz, tem um monte de coisa aí. Talvez fique complicado de simplificar. Bem, eu vou escrever aqui. Eu acho que essa aqui o professor falou, ó, só vai tirar 10 quem sabe toda a matéria. Que nem eu tô pensando exatamente como resolver já. Não sei se eu vou conseguir. E o Wolfram, né, esses softwares que resolvem conta, eles não conseguem resolver direito problemas com duas variáveis. É muito doido isso. Se Não tu dá. coloca com uma variável lá, duas ele buga. Bem, bem interessante isso. É, esse que é o problema do cálculo 2, né? Tem uma, tem uma galera que tenta, né, usar É. Photomath e Symbolab, mas não dá, você tem que desmontar a conta. Você tem que primeiro desmontar a Mas conta e mesmo o Symbolab não vai resolver isso aí. Tu pode pôr que ele não não vai dá, resolver. né? Louco, né? Não vai, te digo. Ele não resolve. Ele pode até te dar a resposta final. Isso ele pode te dar, mas o passo a passo ele não consegue fazer. Muito louco isso. Aham. Beleza. Pô, Photomath, cara, o pessoal fala disso aí, nunca usei. Me parece tão bobinho, mas vai que é bom, Ah, né? E eu tô o perdendo tempo. Symbolab é melhor, eu acho. Symbolab é melhor. Mas o Photomath é de graça. Ah, então. Ah, bom. Mas eu sou ostentação na matemática, então eu pago os offer tudo. É, bem, tem que resolver esse negócio aí, né? Como é que a gente vai resolver? Uhum. Eu tô pensando aqui, se eu simplesmente Dá pra jogar o abrir o de valor cima. zero ali, abriu de cima por produto notável, dá, dá sim. Só que eu vou te falar uma Ah, vem coisa, não cá. vai resolver nada. Ah. Existe a técnica, tudo bem, mas às vezes ela não resolve. Sacou a ideia? Uhum. É, se não tivesse esse um aqui, ó, esse Pô, mais um aqui dentro, nossa. dá pra abrir Ah. dentro também, mas não vai resolver. Esse é o problema. Então, tudo bem, aquela Uhum. técnica funciona, não estaria errado algebricamente tu usá-la, mas para esse problema não vai resolver, tá bom? Então aqui é uma outra E se técnica. substituir por zero, dá Aqui é a zero. Dá técnica zero sobre zero. de zero, que é uma indeterminação, né? Então, Uhum. tem que fazer alguma coisa, tem que cortar alguma coisa, entendeu? E aqui é uma técnica que a gente aprende lá em cálculo 1 que resolve.
que é a técnica de multiplicar pelo conjugado. O Ah, que tá. é o Ah, conjugado? tá. Pode falar. Por isso aqui, e embaixo também, para manter a igualdade, né? Senão a gente está simplesmente mudando o Uhum. que nós estamos trabalhando, mas em vez de menos um, mais um. Aí tu pode estar pensando, mas por que que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Porque, de novo, temos essa propriedade aqui, a vermelha. Olha só como ela é importante no cálculo. E é uma coisa lá do ensino fundamental, velho. Uhum. Vem do médio, do fundamental, essa propriedade aqui. Por quê? Porque agora tu podes identificar esse cara todo aqui como A e esse como B. Então ficou A menos B. Nossa, meu. E aqui A Caraca. mais B. Louco, né? Uhum. Muito louco. Então, com essas identificações, você vai conseguir fazer uma simplificação, porque agora na parte de baixo aqui, A menos B vezes A mais B, a gente já sabe que vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, aquilo que eu chamei de A, eu vou poder levar ao quadrado e o que eu chamei de B também. Nossa, simplificou muito. Muito louco, né? Uhum. Então, eu vou colocar aqui e eu vou escrever, então, que o A é aquela raiz, né? Deixa eu Uhum. copiar aqui. O A é essa raiz e o B é o númerozinho 1. Então, se o A é essa raiz aqui, quanto que é A ao quadrado, né? O A é essa Uhum. raiz, é o A. Agora, o A ao quadrado é simplesmente o que está dentro da raiz, Uhum. né? É simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Porque quando a gente eleva ao quadrado, simplesmente corta a raiz, certo? Certo, E certo. se o B é igual a 1, o B ao quadrado também. Também é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Sendo assim, facilitou nossa vida. Agora a gente pode pegar, né, o nosso limite aqui e depois de fazer essa multiplicação, o que que vai acontecer? Deixa eu aumentar aqui. Agora nós vem aqui para baixo. E eu já sabemos que essa multiplicação que eu fiz aqui vai tornar a parte de baixo igual a quadrado menos b ao quadrado. Então, por isso que eu escrevi o a quadrado aqui, fica na parte de baixo, menos o b ao quadrado. O b ao quadrado é 1, então menos b ao quadrado é menos 1 mesmo. Pronto. E a parte de cima, a parte de cima ferrou. A parte de cima vai ter que estar toda multiplicada por esse aqui. Claro que eu tô fazendo a coisa aqui com um pouco de rapidez, mas é porque tu tens que fazer depois da aula de novo, tá? Pega Uhum. para fazer tudo. Uhum. Mas eu vou resumir depois o que foi feito. Então tá, ó. Parte de baixo, simplesmente a ao quadrado menos b ao quadrado. E a parte de cima, o que estava ali mesmo, vezes aquela coisa do produto notável. Agora vamos ver se isso resolve o problema, né? Eu acho que resolve. Por quê? Porque aqui embaixo, opa, aqui embaixo já ficou bonitinho, olha só. Esse cortou com esse. Ficou simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. E em cima, por enquanto, está x ao quadrado menos y ao quadrado. Ai, 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 ai. Vamos ver. Embaixo continua zero. Será que dá para fazer alguma coisa aqui? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é chato. Se fosse menos, né? Ia ser tão melhor. Mas é mais, né? Putz. Como é que eu resolvo agora? Olha só, velho. Até eu tô com dificuldade aqui. É treta essa questão. Uhum. Ah, Caramba, me pegou mesmo. Isso aqui de ladinho. Pegou de ladinho. Uma conta dessas 8 da manhã. Dói, né, velho? Delícia. É triste, é muito triste isso. Muito triste, gente, muito triste. Ahn, eu acho que de alguma forma dá pra, talvez dê, não sei, pra cortar aqui em cima, aqui Uhum. embaixo, mas eu não tô vendo como ainda. Rapaz, me pegou essa conta. Bem, eu vou deixar ela em stand-by, tá? Vou Certo. deixar ela em stand-by por enquanto. Depois a gente volta pra ela. Talvez se a gente dá pra fazer chuveirinho aqui, tem muitas opções, né, do que fazer. Tô pensando qual que é o melhor caminho. Isso é o ruim de limite. Não tem, vamos dizer assim, uma receita de bolo, entendeu? Que tu sempre segue. Uhum. É um negócio que tu tem que bater o olho e tentar perceber o que tá rolando. E eu não percebi até agora.
Talvez nem tenha o que fazer. Daí tem que partir para uma outra técnica, que é substituir o y por x, que, nossa, daria um problemão, porque teria que fazer um monte de outras contas piores, assim. Mas depois eu volto. Vamos, vamos recapitular o que nós já fizemos aqui para ir para a questão 2. Bem, limite é pegar os valores e tender para um número e ver para onde a tua função vai. Às vezes ela vai para uma indeterminação num primeiro momento. Uhum. Então, tu tens que fazer alguma modificação algébrica que normalmente envolve cortar partes da conta para resolver. Eu percebi aqui que dava para utilizar esse produto notável, e com isso eu consegui cortar a parte de cima com a de baixo e a indeterminação desapareceu. Na primeira você percebeu que nem determinação tinha. Só jogou Uhum. o valor e chegou na resposta. Pronto, tomara que seja assim na prova. Então, já sabe, sempre começa jogando os valores. E na Certo. terceira, eu percebi um padrão de produto notável, mas eu não consegui sair daí, né? O produto Uhum. notável eu percebo porque tu tem uma raiz com um número, então se tu trocar o sinal do número, tu consegue dizer que esse número ao quadrado, né, vai, Uhum. vai seguir essa regra aqui do produto notável. Então, eu tenho essas duas coisas ao quadrado, fiz a substituição aqui, deu uma boa simplificadinha, mas ainda não resolveu, tem que pensar mais o que fazer. Doideira. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Onde estás, coração? Tá aqui. Vamos para a 3. Aqui. Para cada um dos itens, determine e faça um esboço do domínio da função. Tá. Então, primeiro tu tem que saber o que é domínio, Uhum. né? Se tu não lembra, aí tem que lembrar, que também é coisa lá Uhum. do primeiro ano do médio. Domínio, resumidamente, são os valores que você pode jogar na função. Dos, dos É isso. conjuntos lá também, né? Às vezes a gente define domínio como conjunto dos reais e tal, mas Uhum. nem sempre é possível, né? Nesse caso, por exemplo, não vai ser, porque tu tem umas funções aí que tem um domínio bem restrito, né? A gente aprendeu também lá Uhum. no coleginho que a raiz quadrada, ela não permite que a gente coloque números negativos dentro dela. Não existe Uhum. raiz de número negativo. A professora fala Sim. isso o tempo todo. Sim. E logaritmo também não te permite colocar número negativo dentro. Então, todas essas funções aqui têm essas restrições. Então, a gente tem que estudar cada uma delas. Tá Então, tu só certo. vai conseguir resolver esse tipo de problema se tu conhecer as regras de restrição das funções. Então, é uma coisa que tu tem que decorar, não tem jeito, tá? Uhum. Então, por exemplo, aqui, vou fazer a que é f, né, igual ao ln de x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 1. Muito bem. Como o domínio são os valores que eu posso jogar na função, eu percebo que eu posso jogar, né, x e y, só que eles estão dentro do ln. O ln é uma função logarítmica Uhum. e existe essa regra. Sabemos que o argumento de funções logarítmas deve ser maior que zero. É isso. O argumento é a parte de dentro de uma função. Então, a parte de dentro ali do ln tem que ser maior que zero. Portanto, tu vem aqui, copia e diz que isso tem que ser maior que zero. E agora, com isso, tu consegue avaliar qual deve ser o teu domínio. Certo. O problema é que, se com mentalidade de cálculo 1 em ensino médio, tu vai achar que tu tem que isolar o y. E não está de todo errado isso. O problema é que tem funções que não dá para isolar o y. E a gente aprende isso no cálculo 2 inteiro, que são as curvas, né? Tipo, a curva que é uma elipse, a curva que é uma circunferência, uma hipérbole. Então aqui nós temos uma situação dessa. Não dá para isolar porque isso é uma curva. Qual curva é, né? Se tu tens um pouco de conhecimento de geometria, ou pegou bem lá a parte do cálculo 2 que ensina isso, tá ligado que na hora isso aqui é uma elipse, ok?
Eu sei que é uma elipse. Agora, eu sei porque eu conheço as equações, né? Não é uma coisa que tu tem que decorar, entendeu? Uhum. Então é que nem quando tu tá aprendendo inglês, tem uma palavra lá, tu sabe o que ela significa, porque tu já viu ela em outro contexto. Eu também já vi isso aqui em outro contexto, eu sei que ela tem o padrão de uma elipse. Beleza? Beleza, beleza. Então eu vou escrever aqui para meio que tu tentar, né, lembrar desses detalhes na hora da prova. Isso é uma elipse, uma vez que as variáveis estão ao quadrado, o sinal na frente delas é positivo, mas o valor é diferente. Né? Na frente do x quadrado está o 1, na frente do y está o 2. Então, por isso que é uma elipse. Se fossem as duas iguais, teria uma circunferência, né? Porque seria simétrica. Mas aqui é uma elipse, e é uma elipsezinha assim, ó. Agora ele quer que tu desenhe, né? Olha lá a pergunta. Faça um esboço do domínio. Então ele quer que tu desenhe esse domínio aí. Então a gente desenha aqui o plano cartesiano. Como é o domínio, então é no plano XY mesmo. E a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó, cara. Aqui é o 1, aqui é o -1, aqui é o meio. Por que meio? Bem, novamente por causa do padrão de uma elipse. Quando eu tenho 2 aqui, é porque na verdade é como se fosse um meio aqui embaixo. E esse um meio acaba sendo as limitações aqui da elipse. Certo. Mas isso já é um papo assim, que para tu lembrar vai ser complicado. Nem eu lembro direito dessas coisas. E agora ele está perguntando aqui, olha só, a pergunta macabra, né? Faça um esboço do domínio da função. Isso aqui não é o domínio da função, é só o Uhum. começo. O Sim, esboço vai ser o quê? Vai ser o que ele está dizendo. Que os valores de x quadrado. Essa parada aqui tem que ser maior que 1. certo. Então, se é maior, tudo que tu vai poder colocar é o que está fora dessa elipse, porque é maior. Então é toda a região para fora da elipse, entendeu? Uhum. Todos os pontos que estão para fora da elipse Aí valem. eu só rabisco assim, tipo. Tu pode rabiscar, é que nem eu fiz aqui, Uhum. né? Tu coloca um monte de coisas assim, né? Todos esses pontos valem menos quem está na circunferência, ok? Ok. Então eu vou escrever isso aqui. Como é maior na desigualdade, na equação, significa que podemos todos os pontos fora da elipse. Desculpa, estou chamando de circunferência que é elipse. Ok? Ok. Então tá bom. Essa aí é a A, então supostamente é a mais fácil. Mas perceba que, né, tu não precisa fazer a questão inteira, né? Se tu conseguir fazer o que eu fiz até aqui, já tá ótimo já. Porque tu já chegou no domínio. Esse é o domínio. Agora, conseguir interpretar o que é isso com desenho, né? Talvez tu não consiga, já é um negócio mais avançado mesmo. Só que se Uhum. tu chegar nessa equação, o professor já tem que te dar meio ponto, beleza? Certo, certo. Certo, mano. Então eu vou salvar aqui, que já ficou grande. E vou para a próxima. Vamos lá para a próxima. Ó, eu acho que é um bom treino aqui para você, hein? Encontrar o domínio dessa B. Porque não tem nada demais aqui. Tu já sabe o segredo das raízes quadradas. As raízes quadradas Uhum. não te permitem que dentro dela tenham Número valores negativo. negativos. Então tu tem que fazer uma inequação, uma desigualdade, que nem eu fiz lá pro log. Só que tu vai Certo. fazer ao mesmo tempo para essa e para essa. Um embaixo do outro tu vai fazer. Primeiro faz para a primeira, tá? É, Encontra um lá quais menos. são os valores de x Ok, que tu não pode, só para a primeira. Depois a gente se preocupa com a segunda. certo. Um Só menos x ao quadrado tem que ser maior que zero. maior, 1 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero, isso mesmo? Menos x ao quadrado maior que menos um. X quadrado tem que ser maior que um. X tem que ser maior que um. Tu achou que x tem que ser maior que 1. É. Gostei do que tu desenvolveu. Não tá de todo certo, mas tá bom. Tá chegando lá. É maior ou igual, Ah, porque maior que a raiz te igual. permite zero, né? Daí Zerado, o que tá. que acontece? A gente pode, por exemplo, jogar esse x quadrado para outro lado, já que ele está negativo. Ficaria que 1 deve ser maior ou igual a x quadrado. Tá.
Então, 1, olha só o que essa frase está dizendo, tenta Uhum. entender. O 1 vai ter que ser sempre maior que o valor de x ao quadrado. Então, não é qualquer valor que tu vai poder jogar no x. Por exemplo, tu não pode jogar o número 2. Porque se tu Uhum. jogar o 2 ali no x, ele vai ficar ao quadrado, vai ficar 4, 1 não é maior que 4. Certo. Então eu acho que tu já percebeu que são números bem pequenos, né? Uhum. É. Bem, se tu inverter essa desigualdade, dá para dizer isso aqui, né? Que x ao quadrado deve ser sempre menor ou igual a 1. E quando tu tem uma situação como essa, né? Tu até aplicou a raiz justamente para isso. Uhum. Daí tu falou que o x era menor ou igual a 1, né? Quase, Uhum. quase. O módulo de x. Ah, aí Por mais ou quê? menos. Exato, Uhum. exato. Mas no contexto de, tá certo isso que tu falou, Uhum. perfeito. Mas para tu entender isso na prática, no contexto aqui, que é encontrar uma região de valores para x, tu vai ter que colocar o mais e menos um da seguinte forma, olha só. Lembra que eu te falei que os valores tinham que ser pequenos? De fato é. Sim. O que está Sim. escrito aqui é que os valores de x têm que estar entre menos um e 1. Certo. O menos um é menor que o x, que por sua vez é menor que 1. Então o x tem que estar entre menos um e 1. Ok? Ok. Então achamos aqui a região para x. Então, pega essa ideia e faz o mesmo para y e tenta me explicar depois qual é a região. Eu vou no banheiro e já volto. Fechou. Voltei, meu caro. E aí, conseguiu chegar em Uhum. alguma solução aqui? Ah, não sei se tá certo, né? Ah, tu me mandou uma foto. Quase. Não é um Uhum. círculo. Não é um círculo. Droga. Mas a ideia é essa. A ideia é Aham. essa mesmo. Mas não é um círculo. Bem, É, porque aqui é o ficou a mesma coisa, né? 1, Diga. 1, 1. É, deu Pode tipo falar. 1, 1, 1, 1. Eu pensei, Uhum. deve ser um círculo. Esse foi o Não. meu pensamento. Tu tem que saber, cara, Uhum. que né, o que seria Uhum. o y igual a menos um ou y igual a 1, né? São retas. Uhum. São retas. São que nem o que a gente fez na aula passada para integrar, né? A Ah, gente não pode falar. integrou de x0 até x1, então seria meio tu considerar, sei lá, se fosse como é de menos um a um, então daqui é uma reta até Uhum. aqui. Esse é o x menos um, esse é o x1. Uhum. Y, mesma coisa. Então aqui é o 1 e aqui é o menos um. Então tu tens um quadrado, né? É um quadrado porque são lados iguais.
Então são todos os pontos dentro desse quadrado que tu pode jogar. Dentro do teu quadrado é o teu domínio. Aqui é dentro porque é entre, né? Ó, entre menos um e um. Entre menos um e um. Não é Certo. maior, como foi no outro problema, certo? Uhum. Então tá bom. Tá aí, mas tu encontrando aqui a região, novamente, já é uma boa pontuação. Olha só, a D é parecida. Não, a C. Eu acho que a C e a D tu pode fazer pra treinar, né, velho? E eu tô Uhum. aqui te ajudando se tu precisar, beleza? Certo. Certo. Então, deixa eu pegar o meu belo desenho e colocar lá pra cima. Show. Agora tu faz aí, qualquer coisa me pergunta. Que domínio, eu acho que cai na prova, hein? Domínio é um negócio importante. Tá, então esse deu x mais y tem que ser igual ou maior a zero. Uhum. E aí x é maior ou igual a menos y. X maior ou igual a menos Y. É, mas é melhor tu isolar o Y. A gente tá mais acostumado a isolar Y, né? Tá. Vai ficar y maior ou igual a menos x. Y maior ou igual a menos X, exatamente. Então, veja, se não fosse o maior, tu teria, né, uma coisa que tu tá acostumado já, que é Y igual a menos X, Uhum. que é uma reta. Uhum. Então agora tu tens que desenhar essa reta aí. Para desenhar a reta, você sabe, é pegar dois pontos né, e colocar o valor de x, recebe o de y. Pega outro de x, recebe o de y, coloca os pontos no gráfico. Certo. Beleza? Então tá bom. Então faça isso aí. Recomendo sempre os pontos mais simples, né? Uhum. X igual a zero e x igual a 1. Com isso tu já consegue aí a tua retinha. Certo. Daí faz um desenho da retinha e tá bom já. Daí eu te mostro o que tem que fazer depois. Mas faz o desenho da retinha aí. Tá, então quando o y for zero. Mas espera aí, tipo, por exemplo, eu substituo. Ah, eu pego um ponto. Quando o x for 1, meu y vai ser. Eu substituo dentro da raiz. Aí, tá maluco, tio? Tu tá falando do domínio agora. O domínio Aham. é a função que tu encontrou lá, né? Y Uhum. maior ou igual a menos um, né? Não, não importa a função, né? Eu não Uhum. usei a função para nada nos outros casos aqui. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu só peguei isso e coloquei no gráfico. Ok? O domínio não envolve a função. Ah, tá. Então, o que tu tem lá é y maior ou igual? Maior? É, maior ou igual. Menos um? Menos x, desculpa. Pronto, Uhum. então tu tens, Maior ou por exemplo, igual. se tu jogar o x igual a zero, tu tem o y igual a zero. Se tu jogar o x igual a um, tem o y igual a menos um, certo? Certo. Tá. Então, esses dois pontos aqui, tu pode colocar lá no gráfico, tá bom? Tá bom. Cola eles lá e vê como é que fica a retinha. Tu já tem a ideia de que a reta tem que ser decrescente, certo? Uhum. Quando tu olha para uma função, tu já tem que saber que tipo de reta ela vai ter para tu fazer o desenho direito. Às vezes a gente faz uns desenhos zoados, né? Por não Sim. levar em conta esses detalhes.
Vai ser assim, mais ou menos. É uma reta decrescente, né? Isso, passando pela origem, né? Aí a gente. O que a gente faz agora? Tu já fez o desenho? Ah, eu fiz a reta. Manda aí, vamos ver se faz sentido tua reta. Ué, Depois eu faço o resto do domínio ali. tranquilo. Ah, é isso mesmo. Uhum. Então, vou até pegar esse desenho meio bizarro aqui, mas vamos lá. Como o problema, né, é maior ou igual a menos x, significa que é acima da reta, entendeu? Uhum. Então, simplesmente é pegar a região acima. Então, tu tem que apontar toda a região de cima como resposta. Certo. Aí, incluindo a reta também, né? Porque é maior ou igual. A reta também conta. Quando a reta não conta, é bom deixar pontilhado. Até por isso foi errado eu fazer com pontilhado aqui, porque aqui também contava o 1 e o menos 1. Tá bom? Quando contar, faz a reta grossinha. Quando não contar, quando não poder, quando não for igual, daí tu faz pontilhado. Certo. Tá bom? Então a maior é em cima, a menor é Certo. embaixo. Beleza, chega de reta. Faz a última lá sozinho. Vou fazer a outra conta aqui. Fechou. Deixa eu pegar aqui. 3. Para cada um dos itens, apresentar os seguintes conjuntos: domínio, imagem, gráfico e curvas de nível, eu acredito. Represente graficamente a função e suas correspondentes curvas de nível. Apresente um gráfico separado das curvas de nível. Pô, eu não copiei tudo. Ah, que a foto não tem tudo. Sim. Entendi. Beleza. Que vai rolar aqui, então? Tá pedindo as mesmas, algumas coisas, né? O domínio, né? Igual a da questão anterior. Então, isso você já sabe fazer. Então, depois tu faz. Agora eu vou fazer a imagem, o gráfico e as curvas. Bem, vou tentar pelo menos. Porque fazer gráfico de coisa de 2 dimensões é uma bosta. Uhum. De 3 dimensões é uma bosta. Bem, o que é imagem? Imagem são os valores que você pode receber da função. Ou seja, os valores da f. Valores que tu pode ter ali no valor, no f de xy. Do outro lado igual, do lado esquerdo igual. Pronto. Sim. Claro que isso vai depender da função que tu está trabalhando. No caso ali da A, nós temos uma raiz. E a gente sabe que da resposta de uma raiz também só podem sair números positivos. Ok? Ok. Nunca tu vai fazer uma raiz quadrada na calculadora e vai ficar negativa a resposta. Impossível. Então, levando isso em conta e levando que o menor número que tu pode jogar aí é zero, né? Por tudo que a gente já conversou sobre raízes hoje. Então, a menor resposta que tu pode ter é o zero e a maior resposta que tu pode ter é o infinito, né? Quanto Uhum. mais alto tu jogar os números ali, mais alta vai ser a sua resposta, certo? Certo. Então, por isso que tu pode dizer exatamente o que eu acabei de falar, que a imagem ela vai de zero até o mais infinito. Só isso. Beleza? É uma percepção, não precisa nem fazer conta aqui. Sim, pelo menos para esse caso não precisou. Talvez para B precise fazer conta na imagem, mas aqui não precisou. Tá bom? Tá certo. Então, né? A gente sabe que não vai poder ter. Não, é impossível ter números negativos ali, até porque dentro da raiz as coisas estão ao quadrado, né? Então, tu obrigatoriamente só vai ter coisa positiva ali, que começa no zero e vai até o infinito. Então, por isso que a imagem, como é os valores que você pode receber dessa função, vai de zero até o infinito. Beleza. Agora o gráfico.
Pô, o gráfico me pegou aqui, velho. Eu acho que isso é um cone. Eu Uhum. acho que é um cone, mas eu não tenho assim toda a certeza. Eu tenho quase certeza. Na verdade, eu tenho certeza. Eu só não sei desenhar perfeitamente esse cone. Sem fazer muito trabalho, né? Por quê? Porque se fosse um cone simétrico, legal, mas o problema é que tem esse 4 aqui na frente. Daí já é um cone um pouco mais aberto de um lado do que de outro, né? De um jeito do que de outro. Não é um cone perfeitinho, redondinho. É um cone meio elíptico, vamos dizer assim. Vou fazer um esboço aqui, só para tu entender mais ou menos. É um cone elíptico. E, na verdade, não é só um cone, quanto é uma ampulheta, né? Porque tem para a parte de baixo também. Vamos fazer a parte de cima primeiro. É mais ou menos assim, ó. Ela cresce muito em Y e pouco em X. Como é que eu sei? Porque na frente do X não tem número multiplicando. Então, se eu pegar, por exemplo, um para X e um para Y, o Z já cresce muito, é isso? É alguma coisa mais esticada assim. Vou fazer aqui de qualquer jeito. Se é tão simétrico assim, vai ter que ser mais ou menos assim. E daí sim, tu vai ter a parte redondinha aqui e igual para baixo, tá bom? Agora, como é que eu sei isso? Bem, eu sei por causa da minha prática. Mas se tu quisesse tentar descobrir na hora, o que eu não recomendo, porque pode ser que te custe muito tempo, tu tem que pegar a função e testar, né, os números. Vamos testar. Como é que eu percebi tão rápido, né? Porque eu sei que se eu elevar ao quadrado aqui, né, fica meio que z ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Eu sei que esse é o padrão de um cone. Se tu não percebesse, outra forma de perceber, né, se tu não decorasse isso, outra forma de perceber é que tu tem uma raiz quadrada aplicando em coisas quadradas. Então a gente sabe que ficaria raiz de x, se abrisse, né, ficaria x e y. Né, se pudesse cortar as raízes ali com os quadrados. Então ficaria xy linear. Então tinha que ter uma linha aí. Então qual é a curva que tem linhas? É o cone. Outra forma de perceber, jogar valores. Mas daí jogar valores, meu velho, daí tu se ferrou. Tá? Porque é difícil tu jogar valores suficientes até tu perceber que é um cone, entendeu? Então tu ia ficar ali a prova toda fazendo. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Pois é, então eu não vou ficar jogando valores, não. Eu peço que você tente decorar, perceber padrões. Senão não vai dar certo, cara. Muita curva pra decorar, né? Se fosse só o cone, mas tem também o elipsoide, hiperboloide, paraboloide, calha, cilindro. Tem um monte de coisa aí. Certo, Beleza? certo. Então tá. Então, eu vou dizer assim, ao fazer uma analogia com o 2D, percebemos que a raiz corta o quadrado e sobra reta, o que no 3D é um cone. Beleza? Mais ou menos isso. Caraca, muito bem. Agora tá aí, né? Fez mais ou menos. Curvas de nível. O que que são curvas de nível? Vou escrever aqui para você. Uma curva de nível é uma projeção da função no plano z específico. Então, tu tens essa função. O f é como se fosse o z, né? X, y, z. Então, f é o z. É a coordenada z lá. Que nem aqui, né? Esse aqui é o gráfico que nós acabamos de fazer com a f, mas aqui é o z, aqui é o x e aqui é o y. Então, existe um z. Então, é tu dizer que o f ou o z, tanto faz, a letra que tu tá usando tem um valor específico. Então, tu poderia, por exemplo, jogar o z igual a 1. Aqui tu já tem uma curva de nível. Só Uhum. isso. Agora, o problema é tu perceber qual é essa curva, né? Qual é o desenho dessa curva, qual é o gráfico. Né? Se tu, por exemplo, levar os dois lados ao quadrado, tu repara que deu uma, de novo, elipse. De novo, tá vendo? O mesmo padrão lá um dos primeiros problemas que a gente resolveu, que era uma elipse.
No R2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Lá do outro lado é uma circunferência, mas de raio 1, mas se tu tem números na frente do x e do y, elipse. Então tá aí. Agora, o que, que vai mudar para as outras curvas de nível? Vai mudar que vão ser elipses maiores, né? É de se esperar, porque o que, que é uma curva de nível? É tu pegar o gráfico 3D e colocar o desenho disso num plano. Tu não concorda comigo que no plano aqui tu teria uma circunferência como projeção? Sim, Se sim. tu fizesse uma fatia disso, né? Uhum, Seria uma circunferência não, né? Uma elipse. Mas coisa redonda, né? É o que eu quero dizer. uhum. Então deu essa elipse aí. E daí tu faria o mesmo para os outros. Colocaria 2, colocaria 3 e assim vai, tá? Tá, E daí agora tu faz o gráficozinho aqui do lado, que vai ser something like assim, se eu não me engano. Tá bom? tá bom. Então tá. Para mais detalhes, recomendo aí outras aulas ou um YouTubezinho que já resolve já. Mas se tu for até aqui, o professor já, nossa, vai ficar muito feliz, tenho certeza. Certo. Agora, agora você pode tentar, né? Fazer a B ali, começar a B pelo menos me dizer a imagem e o domínio da B já é bem interessante. Deixa Uhum, eu mandar aqui para você essa questão. Você já entendeu que domínio são os valores que tu podes colocar na função. Toma cuidado que ali tem divisão. Tu nunca pode dividir por zero, lembra? uhum, E imagem são os valores que você pode receber da função. Então, tu observando, né, os valores que tu pode jogar na função, tu também observa o que tu pode receber da função. uhum. Tá, o x quadrado mais y quadrado tem que ser diferente de zero, né? E isso, x quadrado mais y quadrado é diferente de zero. Perfeito. É meu domínio, Esse é o domínio. certo? Então é só isso, né? Para a Basicamente ali. imagem, Agora tu tem que reparar uma coisa, né? uhum, Cuidado com isso, né? De ele ser diferente de zero. Então, uhum, o que que acontece? Se tu tentasse isolar, por exemplo, né? Tu perceberia ali x ao quadrado é diferente de menos y ao quadrado, por exemplo. uhum, A questão é que os dois valores ali, o x ao quadrado e o y ao quadrado, eles nunca vão ser negativos, né? Independente do valor que você jogue ali no x, seja positivo, seja negativo, quando tu eleva ao quadrado, fica positivo, certo? sim, certo. Sendo assim, não tem como por meio de uma subtração você chegar no zero, né? A gente às vezes poderia ter ali, sei lá, 4 menos 4 zero, beleza. Mas não tem como, porque não tem como aparecer número negativo ali, concorda comigo? Uhum, Sendo assim, os únicos valores, né, que você não pode escolher para x e para y são, ao mesmo tempo, x igual a zero e y igual a zero. É isso, tá bom? Então é isso que tu tem que escrever. Tu tem que escrever com as tuas palavras daí. tá, Que a única possibilidade aqui que não lhe permite ter resposta, né, é se x igual a y igual a zero ao mesmo tempo, beleza? certo. Perceba que se for um zero e o outro não zero, já não tem problema também, porque já não vai ter divisão por zero.
Então tem que ser ao mesmo tempo. O problema só surge quando é ao mesmo tempo. Muito bem, agora Certo. tenta avaliar aí a imagem, os valores que você pode receber da função. Então, pode ser qualquer número dentro dos reais ou não? Ahn, Ah, qualquer tipo, não tem. número? Não, não, não. Não pode ser qualquer número. Avalie isso aí melhor. Uhum. Porque qualquer número incluiria negativos. Ah, tá. Não tem como essa conta aí dar um valor negativo, né? Não. Pois é. Então avalie melhor tua resposta aí e me diz qual é ela. X pertencente aos reais, tal que X maior que zero? Se tu tá falando da imagem, não é X. Ah, Tem que falar Simplesmente fala o que eu falei aqui, ó. uhum. I de imagem. Vou chamar de f de xy. Né? Se tu quiser Tá. escrever assim, f de xy pertencente aos reais, tal, o quê? F de Mas não. xy, daí o que tu quiser falar, né? Uhum. Então, f de xy pertencente aos reais, tal que f de xy maior que zero. Agora sim. Perceba que é só maior mesmo, né? Não é maior Uhum. igual, é só maior. Porque nunca vai ter o zero aqui. Uhum. Ahn, uma vez que. E aí entra uma questão interessante, né? Porque pode até tender essa parada aí a zero que vai para o infinito, mas. Bem, tá certo, a resposta tá certa. Perfeita. Tá nota 10, tá nota 10. Agora o gráfico, né? Pô, sinceramente, esse gráfico aí me pegou, velho. Eu acho que isso é um hiperboloide. Vai Uhum. desenhar um hiperboloide. Nossa, eu acho que é um hiperboloide. Vamos tentar descobrir o que é isso. Deixa eu pôr aqui no GeoGebra. Conhece o GeoGebra? Já ouvi falar, já. GeoGebra é um puta software de fazer conta, de fazer gráficos. Ele faz conta também, mas não é tão forte pra isso. Ah, tem que ser o GeoGebra 3D. Agora sim. Então a função era z igual a 1 barra x ao quadrado mais y ao quadrado. Não é, é um conezinho, sei lá. O que é isso aqui? É, dava pra imaginar, né? Que vacilo meu. Que vacilo. Era pra se imaginar que era isso. É porque eu pensei que era hiperbolode, mas eu não levei em conta que tá ao quadrado. Uhum. Se não tivesse ao quadrado, seria um hiperbolode. Quer ver? Ó, vou te provar aqui. Nossa, Bem, mas como que ele desenha isso, né? Tipo, ah, o bicho aqui é pica. faz assim, sei É, isso lá. aqui é um hiperbolode de duas folhas, como eu imaginei. Mas não é o caso ali, né? É um, sei lá que merda é essa, posso dizer que é um funil. É um funil, sei lá. Isso aqui é um funil, um vulcão. Parece um vulcão Uhum. bem. Pode crer. Quando Deus programou a Terra, ele jogou essa função lá nos vulcãozinhos. É isso aí, velho. Como é que dá pra perceber que é um vulcãozinho se tu perceber as curvas de nível? Às vezes é melhor fazer as curvas de nível primeiro. Porque o que Uhum. seria a curva de nível aqui? Seria você dizer ali que, por exemplo, z igual a 1. Então, só que tu tens que dizer isso no GeoGebra 2D, daí. Dizer que o z é igual a 1, olha só o que vai acontecer. Como eu te falei, curvar de nível é jogar um valor para z, né? Então, pode dizer assim, ó. X ao quadrado. Quadrado. Projeção é um círculozinho, né? Só que esse círculozinho ele vai diminuindo cada vez que tu aumenta aqui o valor do z, ó, se liga. Viu? Então tá afunilando, percebe? Então tu perceberia isso aí afunilando, afunilando, o que dá um vulcãozinho.
Claro que precisa, assim, de uma percepção um pouco pesada, né? Pra reparar isso sem o gráfico e tal. Mas é o que rola. Ok? Certo, certo. Então tá bom, velho. Que eu posso te ajudar por hoje aí. Muita coisa, né? Oi. Muita coisa. Uhum. Espero ter ajudado aí. Eu tô- E tenta refazer as questões que nós fizemos hoje, tá? Pra entender bem o que aconteceu, tá bom? Beleza. Show de bola, meu caro. Precisando de mais ajuda, só falar. Quando que é a tua prova mesmo? É, dia 7. Ah, tem tempo ainda. Qualquer coisa é só chamar. Fechou. Abraço. Valeu. Valeu.